Louvado e exaltado seja para sempre o nome maravilhoso, poderoso, soberano do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração para todo o eterno sempre. Oh, amados e queridos irmãos, quero vos cumprimentar com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma alegria muito grande poder me dirigir a vocês, mais uma oportunidade aqui pelo meu canal do YouTube. Esse é o programa Renovando o Entendimento, que é o programa do Ministério Apostólico Vivendo em Graça no Rio de Janeiro. Tenho a alegria de cada postagem, cada publicação aqui pelo meu canal do YouTube, confiar e crer que Deus está tocando muitos corações, falando a muitas vidas, abençoando lares, famílias e muitas vidas que estão ao alcance desta ministração ou destas ministrações que são feitas aqui no meu canal do YouTube. E eu quero já aproveitar e convidar você. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, basta você clicar aí no sininho da inscrição, ativando a sua inscrição. Se você quer divulgar os meus vídeos pelo meu canal do YouTube, convide os seus contatos a acessarem o YouTube e a digitar Pastor Sérgio H. Costa Oficial. E ali vai ser direcionado aos diversos vídeos, pregações, ministrações que pela graça de Deus eu tenho podido postar e tem sido de, graças a Deus, grande relevância, alcançando e tocando muitos corações. Então, convido a você a se inscrever e também, assistindo o vídeo, não deixe de deixar a sua curtida e deixar o seu like, que é importante para a plataforma da rede social reconhecer a relevância da postagem, da publicação. Amém? Tendo também se inscrito e curtido, não deixe também de compartilhar. O compartilhamento é importante porque você envia, através do compartilhamento, você envia o vídeo para os seus contatos e assim eles têm a oportunidade também de serem alimentados com a palavra do Senhor. Amém? Estarei fazendo uma ministração nessa oportunidade de um tema bastante importante. Vou falar sobre todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Vou falar de um assunto muito importante aqui, mostrando que existe um tipo de escravidão que o povo de Deus não deve mais vivenciar, mas um tipo de escravidão que é boa e a palavra de Deus instrui que o cristão deve vivenciar. Já já eu falo do que se trata. Vou abrir aqui um pequeno espaço, vai aparecer aí na sua tela a divulgação desta programação e já já estarei de volta para ministrar a palavra de Deus. Amém? Prontinho, meus queridos, já aqui de volta para agora ministrar a palavra do Senhor. Como eu falei, o tema dessa mensagem, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Vamos falar de dois tipos de escravidão, uma que não é boa e que o cristão não deve mais vivenciar na sua caminhada, na sua jornada cristã, e uma escravidão que é saudável para todo cristão vivenciar. Já vou dizer o que é, mas antes vamos ler aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4 e versículo 5. Amém? 2 Coríntios, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 10, versículo 4 e versículo 5, assim nos relata a palavra do Senhor. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas
e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Até aqui a leitura, que Deus a aplique nos vossos corações. Bom, eu falei que ia falar de 2 tipos de escravidão. E para falar dos 2 tipos, eu tenho que me referir a esses 2 exemplos, esses 2 tipos, né, de escravidão, trazendo a informação logo imediata aqui, que quando o versículo 5 que nós lemos fala que nós temos armas poderosas para destruir fortalezas e altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. A palavra cativo significa justamente estar escravizado, cativado, né? Está subjugado, está submisso. Então, veja bem, irmãos, quais as 2 condições de estar cativo e qual é o benéfico e qual é o que não é o benéfico. Vamos ver pela palavra de Deus que o cristão não é mais, aquele que está em Cristo, ele não é mais cativo, ele não é mais escravo do pecado. Nós podemos ver isso na passagem do Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34, assim nos diz a palavra do Senhor. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então, nós vemos que o Senhor Jesus falou que aquele que vive na prática do pecado, ele se torna ou ele é escravo do pecado, ele é subjugado pelo pecado. Ele sofre as consequências do pecado. Ele tem na sua vida estas consequências, e essas consequências são prejudiciais à vida do ser humano, à vida da pessoa. Por isso que o Senhor Jesus veio pagar o preço dos nossos pecados. E quando Jesus fala que se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, ele está falando justamente de tirar, a pessoa que crê nele é tirada dessa condição de escravidão do pecado, passando a estar debaixo das promessas de Deus cumpridas em Cristo Jesus. Então, todas as promessas de bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo, elas são concretizadas na vida daqueles que reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, nós vemos aqui que não é benéfico ser escravo do pecado. Por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então nós vemos que o pecado ele tem consequências. O pecado entrou no mundo por causa da desobediência do primeiro casal. Eles desobedeceram à palavra de Deus. E assim a humanidade herdou o pecado e herdou a consequência do pecado. Foi por isso que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho unigênito, como está em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, o tipo de escravidão que não é mais para o cristão vivenciar é ele ser escravo do pecado, porque ele tem que saber que ele foi liberto dessa condição pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Agora a Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 22, algo interessante. Aqui diz em 1 Coríntios 7, versículo 22, diz assim:
Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Então o apóstolo Paulo está dando aqui uma ênfase e uma conotação da palavra escravo e liberto. Então, quando a pessoa é chamado e está numa condição de escravo, de servidão nesse mundo, em Cristo ele é considerado liberto, porque ele passa a ser um liberto em Cristo. Mas aquele que vem para Cristo, não tendo a sua condição de servidão nesse mundo, mas ele se torna em Cristo um escravo de Cristo, ou seja, ele passa a andar segundo a palavra do Senhor em obediência, todo o seu ser, corpo, alma e espírito em obediência à palavra de Deus. Por isso que Paulo fala, passa a ser um escravo de Cristo. Então você vê que existe uma diferença para o mal, né, ser escravo do pecado, e para o bem ser escravo de Cristo. Agora, irmãos, é importante o que eu vou dizer agora, porque às vezes a pessoa pergunta como é que eu vou estar entendendo que eu sou agora escravo de Cristo. Aí o apóstolo Paulo também dá uma importante informação através da palavra de Deus, numa de suas cartas. Ele mostra que nós temos que condicionar a nossa mente, os nossos pensamentos, os nossos ideais. Já foi dito, né, que as nossas atitudes, elas são produzidas primeiramente no nosso pensamento. A nossa mente projeta, idealiza, pensa, planeja, enfim, muitas coisas, muitas ideias, muitas metas, muitos objetivos, e essas metas e objetivos se tornam aquilo que nós falamos e aquilo que nós fazemos. Então, o resultado daquilo que fazemos, para o bem ou não, repercute naquela maneira de nós pensarmos. É por isso que tem muita gente que está muitas das vezes na igreja, mas tem ideias e posições erradas quanto àquilo que ele alimenta nos seus pensamentos, nas suas ideias, e acaba tendo práticas erradas e dando mau testemunho na obra de Deus. Então eu estou falando isso aqui como um alerta para o povo de Deus. A mente deve estar sendo ocupada com aquilo que a palavra de Deus nos instrui, e é o que eu vou ler agora, tá? Vamos lá então. Você já viu a diferença entre ser escravo do pecado e ser escravo de Cristo? Um não é bom, outro é muito bom. Então é importante nós frisarmos isso. Agora vamos ver que nós lemos aqui em 2 Coríntios 10, versículo 4 e 5, sobre armas. Armas da nossa milícia, ou seja, da nossa batalha que travamos, a batalha espiritual. Nós, nesse mundo, travamos batalha espiritual. Vivenciamos um mundo onde há a prática de tudo o que é errado, e aquele que está em Cristo vive na prática do bem e na prática da justiça. Então, nós temos uma batalha, enfrentamos uma batalha, mas temos a garantia, por meio do Senhor, de que nós somos em Cristo mais que vencedores diante de todas essas situações. Agora ele diz aqui quais são as armas que nós temos. Versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Então já começa dizendo aí que não é o ímpeto da nossa matéria, não é a nossa explosão, o nosso ímpeto, a nossa arrogância, não é por meio de nenhuma reação humana que nós vamos vencer e destruir fortalezas contra o conhecimento de Deus. Aqui Paulo está dizendo que as fortalezas e os sofismas que se levantam, sofismas são ensinamentos falsos, né? Que se levantam para combater a palavra de Deus. A igreja proclama a verdade, proclama a palavra de Deus, mas esse mundo que está em trevas se levanta contra, se opõe
E aí é travado uma batalha espiritual e o crente tem que saber como ele usa essas armas que Deus lhe concede. Tá aqui, ó. As armas da nossa milícia não são carnais. Começa por aí. Mas sim poderosas em Deus. Então está dizendo que nós estamos em Deus. Quem está em Deus usa as armas poderosas que Deus lhe capacita. Então diz aqui, ó, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Fortalezas é aquilo que se levanta e se opõe contra a obra de Deus. Anulando nós os sofismas, ou seja, os ensinamentos falsos. Está dizendo que é para nós anularmos os sofismas. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Olha a palavra altivez, a soberba do ser humano, se levanta contra o conhecimento de Deus. Muita gente quer usar argumentos científicos, argumentos universitários, argumentos humanos, ideias humanas, conceitos humanos, opiniões humanas, tudo isso se levanta contra o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus nós sabemos que se dá através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a inerrante palavra sacrossanta do Senhor, a verdade, né, que é a palavra de Deus. Então, essa altivez se levanta contra o conhecimento de Deus e nós temos armas poderosas para destruir essas fortalezas. Aí diz aqui, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Está aqui Paulo mostrando que nós temos as armas poderosas em Deus, que é a palavra do Senhor, e essa palavra de Deus, nós temos condição de levar todo o nosso pensamento cativo a essa palavra. Cativo à obediência da palavra. Eu falei anteriormente que as nossas ações, as nossas atitudes, aquilo que decidimos fazer, idealizamos fazer, começa na maneira de pensar. Então, quando os nossos pensamentos estão ocupados com coisas erradas, com coisas que não estão de acordo, em linha com a palavra de Deus, as nossas ações vão repercutir esses tipos de resultados. Então, é importante nós sabermos que nós temos que exercitar a nossa mente, nós estarmos alinhados, alimentados com a palavra de Deus a tal ponto que os nossos pensamentos sejam sempre pensamentos que o Espírito Santo nos esteja sempre lembrando, sempre nos fazendo lembrar o que está escrito na palavra, trazendo na mente, pronunciando com a nossa boca, crendo no coração, e as nossas ações vão produzir resultados vitoriosos, que Paulo está falando aqui de uma batalha que o crente é vitorioso. Se você analisar, ele está falando que nessa batalha espiritual, o crente já é vitorioso. Quando ele diz, as armas da nossa milícia não são carnais. Então, Paulo não está dizendo aqui, nós vamos brigar fisicamente ou humanamente contra essas condições aqui. Não, ele está dizendo, nós temos armas poderosas em Deus. Irmãos, isso é para nos fortalecer a tal ponto que nós alimentemos o nosso ser, o nosso espírito, o nosso coração, o nosso íntimo com a palavra de Deus a tal ponto que ela ocupe a nossa mente, ela ocupe o nosso pensamento. E aquilo que ocupa o nosso pensamento é o que vai sair da nossa boca, é a certeza que vamos ter no coração e vai repercutir nas nossas ações. Então, eu creio que Deus está falando ao seu coração, você que está me assistindo, e eu estou aqui mostrando pela palavra de Deus a importância de ter a mente cativa, todo pensamento cativo à obediência de Cristo. Amém? Eu vou abordar inclusive esse tema, esse assunto também em próximas oportunidades aí, colocando, porque é muito importante o povo de Deus
compreender, entender e vivenciar aquilo que a palavra de Deus orienta. Amém? Então, dito isso, vamos passar para o livro de Efésios, capítulo 2, e vamos ver aqui mais orientações da palavra de Deus para que o crente entenda que ele tem que ter todo o seu pensamento, toda a sua mente cativa à obediência de Cristo. E nós já vimos aqui que cativo significa escravo, significa submissão. Temos que submeter a nossa vida, todo o nosso pensamento, nossas ideias, projetos, tudo cativo à obediência de Cristo, e aí vamos estar utilizando as armas poderosas em Deus e vencendo todas as fortalezas e anulando os sofismas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Vamos lá então, Efésios 2, versículo de 1 a 3, passagem bastante conhecida, mas tem um importante exemplo no assunto que nós estamos falando aqui, tá bom? Diz assim, Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Meus queridos, aqui está uma importante orientação do apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, mostrando aqui a condição antes de conhecer o Evangelho e a condição depois de conhecer o Evangelho. Quando nós andávamos no curso deste mundo, sem conhecimento da verdade, sem conhecer o Evangelho de Cristo, sem reconhecer a obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário por nós, nós andávamos nas inclinações da nossa carne e segundo os nossos próprios pensamentos. E a Bíblia diz, éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Então você vê que a Bíblia está informando que quem anda no curso deste mundo, andando segundo as inclinações da sua carne, andando segundo as inclinações dos seus pensamentos, das suas ideias errôneas e contrárias à palavra de Deus, são chamados pela Bíblia de filhos da ira. Por quê? Estão debaixo da condenação, estão debaixo da ira de Deus, estão debaixo do julgamento de Deus, estão debaixo da condição de perecerem nos seus pecados. Então é um alerta muito importante para o povo de Deus. Nós estamos numa outra condição. Nós não somos mais escravos do pecado, como eu falei no início. Nós somos agora escravos de Cristo. E vimos pela palavra que devemos ter todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. E olha o que ele diz aqui, no capítulo 2 de Efésios. Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a condição daqueles que está sem Cristo, ele está morto. Morto espiritualmente. Ele está morto em delitos e pecados. Ou seja, ele está sentenciado a colher o fruto e o resultado de uma vida de pecado e em desobediência a Deus. Então diz aqui, nós estávamos nessa condição, né? Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Aí ele diz assim, nos quais andastes outrora. Olha aqui, Paulo está dizendo, vocês andaram desse jeito outrora, ou seja, antes de conhecer o Evangelho, vocês andavam assim. Vocês andavam nos delitos e pecados. Vocês eram, por natureza, filhos da ira.
mas isso era como vocês eram. Vocês agora são nova criatura em Cristo. Olha o que ele prossegue dizendo, ó, vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Nós sabemos que quando se refere a príncipe das potestades do ar, está se referindo ao opositor de Deus, que é Satanás. Ele é o opositor de Deus, ele se opõe ao evangelho, ele se opõe à obra de Deus, ele se opõe à igreja, ele é o opositor e ele é chamado príncipe deste mundo. Por que esse mundo está debaixo de condenação e as pessoas andando segundo a carne, mortos nos delitos e pecados? Porque estão andando segundo o príncipe das potestades do ar, o curso deste mundo. Aí diz aqui, ó, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A Bíblia é clara em dizer que ainda atualmente esse espírito da desobediência, ele atua nos filhos da desobediência. Por isso que as pessoas têm a inclinação para o mal, a inclinação para a mentira, a inclinação para a perversidade, a falta de amor, a falta de respeito. Todas essas condições são as condições impostas nesse mundo para uma humanidade caída, morta espiritualmente em delitos e pecados, e nessa condição nós andávamos outrora, diz a palavra, né? Aí diz aqui, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós andamos antes de conhecer o evangelho, andávamos segundo o curso desse mundo, tendo prazer na mentira, no erro, na desobediência, em tudo que era coisa errada, como a humanidade caminha. Muitos cristãos, antes de conhecer o evangelho, andavam também dessa forma. Mas agora diz assim, ó, entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, e fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha como Paulo diz aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como os pensamentos e as inclinações da carne de quem está sem Cristo? Ele pensa nas coisas erradas e tem a inclinação em fazer as coisas erradas. Aí diz aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Então, lembrando que a Bíblia orienta que o nosso pensamento tem que agora estar cativo à obediência de Cristo. Por quê? Antes de sem conhecimento de Cristo, a mente está cativa à desobediência à palavra de Deus. É isso que o apóstolo está orientando aqui. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, irmãos, estou lendo aqui passagens que estão enfocando esse tema bastante importante nessa oportunidade, que é o cristão ter a mente cativa ou levando todo o pensamento à obediência de Cristo. A mente do cristão cativa a Cristo. Aqui nós lemos já Efésios 2, de 1 a 3 também, e eu vou concluir com uma passagem também bastante conhecida que está no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 até o versículo 8. Orientação aqui do apóstolo Paulo também, em sua carta que escreveu aos cristãos em Filipos. Então, aqui na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 8, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo
o que é de boa fama. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Glórias a Deus. Agradecido para sempre é o nome do Senhor. Então, meus queridos, nessa parte conclusiva agora da mensagem, eu li aqui a passagem de Filipenses 4, de 6 a 8, aonde vemos mais uma vez o apóstolo Paulo enfatizando a importância de termos a mente ocupada com a palavra de Deus, tendo a mente cativa à obediência de Cristo, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É a instrução que a palavra de Deus está nos dando através dessas passagens que eu tenho lido aqui, e eu creio que essa mensagem está falando ao seu coração. Talvez você pense, pastor, eu já tive tantas ideias, tantas coisas, planejei e tal, e nada deu certo, eu até esfriei na fé por causa disso. Então veja bem, seu pensamento, a sua mente, todo o seu ser, seu coração, todo você tem que estar em sintonia com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é a verdade. Jesus falou em João 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão através de mim. Então nós temos que estar com o nosso coração cheio da graça de Deus, cheio desta plenitude de Deus, dessa certeza, dessa fé, dessa confiança, e isso alimentar o nosso espírito e a nossa mente ser sempre exercitada a estar em linha, em obediência à palavra do Senhor, trazendo cativo todo pensamento à obediência de Cristo, trazendo à lembrança os ensinamentos que o Senhor transmite na sua palavra, exercitando o nosso espírito a estar sempre fortalecido, como está em Efésios 6, Efésios capítulo 6, versículo 10, quando fala, no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a palavra de Deus nos manda ser fortes, estarmos fortalecidos, estarmos cheios da plenitude de Deus. É importante o cristão saber disso. O cristão não deve levar uma vida relapsa na sua área espiritual. Ele tem que cuidar da sua área espiritual. Ele tem que fortalecer-se no Senhor. Ele tem que estar alimentado com a palavra de Deus. Ele tem que estar buscando estar constantemente sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E como a Bíblia orienta aqui, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, nossa mente tem que estar cativa, tem que estar, como eu dei aqui, não somos mais escravos do pecado, isso era ruim. Nós somos escravos de Cristo, isso é bom. O que é ser escravo de Cristo? É estar em total submissão ao ensinamento do Evangelho, à orientação da palavra de Deus, e a nossa mente ocupada com a mensagem do Senhor. Então vemos aqui, para concluir, Filipenses 4, do 6 ao 8, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, Paulo já começa dizendo, não andeis inquietos, não andeis ansiosos, não andeis preocupados com coisa nenhuma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Ele dá aqui a orientação do viver cristão. Ao invés de você andar ansioso, preocupado, tenso, estressado, reclamando, resmungando da vida, né? Ele está dizendo, não ande assim. Em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, ou seja, os vossos pedidos. De que maneira? Ele fala, pela oração, pela súplica e ações de graça, ou seja, é pedir, suplicar a Deus e agradecer. É a orientação da palavra. O crente que faz isso, que pede a Deus, suplica a Deus, agradece a Deus, ele não anda ansioso, ele não anda preocupado, mas ele confia e ele descansa nas promessas do Senhor. Aí o versículo 7 diz o resultado disso. A paz de Deus que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Aqui está o segredo, irmãos. Aqui está o segredo para o crente ser inabalável, né? É ele vivenciar
paz de Deus que excede todo entendimento. Que maravilha. É poder vivenciar isso. De que maneira ele vai vivenciar isso? É o que o versículo anterior fala. Não ande inquieto, não ande ansioso, não ande tenso, não ande preocupado, não ande estressado. Mas em tudo as vossas petições sejam conhecidas. É para fazer conhecida, é para falar com Deus. É para expressar diante de Deus, é para pedir, é para suplicar a Ele, que é o dono da bênção, né? E também agradecer. Agradecer a Deus é importante, porque quem agradece já está mostrando a sua confiança na resposta que Deus vai dar. Glória a Deus. Amém? Então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vosso coração, ou seja, as emoções, Deus vai guardar, né, nos proteger das emoções, e a vossa mente, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo, ou seja, a nossa mente não vai ser conturbada com preocupações, com tensões, mas ela vai estar em paz e tranquila, confiando no Senhor. Amém? E diz que guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aí está o detalhe que muito crente, por não entender, não consegue vivenciar. É que a nossa verdadeira paz, o nosso coração sossegado, confiante, a nossa mente tranquila, é estando em Cristo. Nós que estamos em Cristo já temos o descanso na graça de Deus. E é isso que produz um bom fruto na nossa vida espiritual. Amém? Aí o versículo 8, concluindo, terminando, o apóstolo Paulo dá aqui uma importante lição para o povo de Deus, saber o que deve ocupar a nossa mente e o nosso pensamento. Ele diz, finalmente, irmãos, vamos lá, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então eu concluo dizendo, irmãos, que temos, pela palavra de Deus, está a instrução de que nós temos algo a ocupar o nosso pensamento. E a lista está aqui, desses 6, né? E o 7º aqui dizendo se algum louvor há, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Tudo aquilo que é bom, resumindo, tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é louvável, amável, respeitável, puro, justo, enfim, tudo isso seja o que ocupe o pensamento do cristão. É isso que é você estar com a mente cativa à obediência de Cristo. Eu tenho certeza que Deus tem falado ao seu coração através desta mensagem. Esteja aí, amados, atentos às postagens e às publicações que eu faço aqui no meu canal com instruções, lições, orientações, ensinamentos, ministrações que têm sido de alimento espiritual para muitas vidas. Amém? Então, como eu falei na introdução, sobre você estar atento aí às postagens do canal, estando inscrito, estando curtindo, estando compartilhando, é importante. E eu tenho certeza que essa mensagem falou ao seu coração. Amém? Esteja aí sendo alimentado com a palavra de Deus, vivenciando a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor na sua vida. Amém? E que Deus conceda a todos, tá? Uma edificação espiritual, um fortalecimento espiritual que estão precisando. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é o alimento, ela é a boa semente, ela produz bom fruto. Eu tenho certeza que ela está frutificando na sua vida e no seu coração. Amém? Então, irmãos, permitindo Deus, querendo Deus, com fé em Deus, até a próxima postagem, a próxima ministração da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Amém.
Música